Há muitos anos atrás, Jesus se encontra com um pescador. Encontro esse que mudou completamente a vida daquele homem para sempre. A partir daquele chamado, a vida de Simão nunca mais seria a mesma. O olhar de Cristo e as palavras "segue-me" fizeram ele largar tudo e seguir o grande amor da sua vida. Esse mesmo chamado convenceu o coração do nosso entrevistado de hoje a seguir pelos mesmos caminhos. Hoje nós vamos bater um papo com o Padre Marcos, ele que chegou há pouco tempo aqui na nossa cidade. Nós vamos conhecer a sua história, os seus pensamentos e a sua vocação. E eu convido você a participar comigo desse momento. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Olá, Padre Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, a conceder para a gente uma entrevista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas Fernandes. Como é que é o programa? Show da cidade. Bonito aí, tá vendo? Show da cidade. Show da cidade, vamos lá. Padre, eu Pega leve, viu? Eu prometo que vamos fazer o melhor possível. Tá bom. Mas não vou espremer o senhor contra a parede, não. Eu gostaria de começar conhecendo o senhor, sabendo de onde o senhor veio, e até a minha primeira pergunta é: de onde o senhor vem? Primeiro eu quero cumprimentar a todos e parabenizar por esse belíssimo trabalho. E, queridos irmãos, este padre nasceu bem numa cidadezinha bem pacata, chamada Alpercata, Governador Valadares, Minas Gerais. Ali eu nasci, bem no interior de Minas Gerais. Meus pais, o lado paterno, atualmente mora naquela região ali de Valadares, Valadares, Vitória, Espírito Santo. O lado materno mora no Rio de Janeiro. Legal. E como foi a sua infância? Uma correria danada. Na verdade, meus pais, morando na roça, meu pai, ele fazia cercas, cuidava do campo, na verdade, e nasci no meio rural mesmo ali, no povão, Em determinado momento, devido à situação da família, fomos morar, formados pelos meus avós, meus tios, os tios paternos. É isso aí. Muito legal. Com quantos anos o senhor entrou pro seminário? 16 para 17 anos. 17 anos. Novo, jovem. Novo? Demais. Aos 17 anos, o senhor ter coragem de largar tudo e encarar uma missão como essa? Sim. E como que foi isso pro senhor, para um adolescente de 17 anos, encarar um chamado, uma decisão que, pra vida, né? Sim. Na verdade, eu não pensava jamais ser padre. Mas eu gostava, sabe algo que me tocava muito? Era assistir a missa do Galo. É engraçado isso. Que é a missa de Natal. Que é a missa do Natal. A missa do Natal. E eu ficava tocado, Mas eu lembro um determinado momento, na minha infância, ia visitar os avós. Em determinado momento, a minha avó me provocou: por que você não vai ajudar o padre? A ajudar, na época, o padre finado, o padre André, um holandês. E eu falei: eu não. Não quero isso para mim, não. Em determinado momento, esse padre André chega lá em casa e fala: cadê o Marquinhos? Eu tava no quarto, eu escondi debaixo da cama. Correu literalmente, né? Lembro como hoje. Ele falou: vai lá, menina, vai ajudar o padre. Eu fui. E esse padre, esse fusquinha, eita, só faltava ele subir o quê? Em árvore. Mas eu gostei dessa história, sabe por quê? Indo celebrar nas comunidades rurais, quando terminava a missa, tinha um grande banquete. Eu lembro que nesse dia eu fui para fazer companhia com o padre. E lá estava também um outro colega, chamado João, João, amigo. E ele foi também. Chegando nessa comunidade, o padre arrumou lá umas túnicas para nós. Eu falei: mas para que isso aqui? Foi para vocês serem o nosso, vocês dois vai ser o coroinha agora. Coroinha?
Eu não sabia nem o que eram as coisas. Mas depois eu fui vendo que é muito bom esse momento de estar com o padre, né? Na verdade era uma farra, né? Festa de criança, adolescentezinho, né? E foi nesse momento que o senhor entendeu que sua vida seria para servir como padre ou logo depois? Logo depois, porque chega um determinado momento, na sua adolescência, os meninos começavam a brincar assim. Ele é a mulher do padre, né? Porque estava de túnica e tudo mais, e ajudava o padre. E a adolescência tem toda uma realidade, né? Então eu não quis mais saber daquilo. Mas meu sonho, lembro como hoje, né? Meu sonho era ter montar um bar na beira da praia. E na oportunidade das férias, com o meu avô, ele juntava uns 3 irmãos, né? Na verdade nós somos 5, mas 2 já estavam no Rio de Janeiro e os 3 moravam ali com os avós, os tios. E na oportunidade das férias, pegavam o trem e ia para Vitória, Espírito Santo. Ia para a praia. Então, imagina só, à beira da praia, nada melhor do que o quê? Ter ali um bar, né? Curtir e aproveitar aquele momento. Então, no entanto, comecei já cedo trabalhando numa serralheria Silvânia, na época, lembro o teu nome, na cidadezinha maior, que é Governador Valadares, fica a 20 quilômetros de Alpercata. Depois fui trabalhar como office boy de um contador, né? Da qual eu agradeço muito, a Dair, né? E me ajudou muito. Mas o meu sonho era ir para Vitória e montar o meu bar, né? E juntando o meu dinheirinho daqui, estudando, trabalhando. Então pedi conta para ir para Vitória. Mas naquele mesmo período, um seminarista, Carlos Antônio, que tinha os avós lá em Alpercata, promoveu um encontro vocacional. E eu fui fazer esse encontro vocacional. Para que fui fazer esse encontro vocacional? E nesse encontro vocacional, eu questionava, né, Deus e o capeta. Eu questionava, né, a vida. E esse seminarista, ele me provocou: por que você não vai para o seminário fazer uma experiência? Né? Vai fazer uma experiência de um ano. Eu falei assim: vou mexer com isso não. Vou mexer com isso não. Pensa bem nisso aí. Isso era já no mês de dezembro, mais ou menos. Para começar no outro ano. Isso. Mas no outro ano. Eu falei, não. Eu vou para a casa dos meus pais. Nesse tempo já os meus pais estavam no Rio de Janeiro, né? Morando no Rio de Janeiro. E de fato, aquilo mexeu, aquela pergunta daquele seminarista, me provocou. Eu fiquei aqui na cabeça. Eu falei, por que não? Vai fazer uma experiência lá. Lembro como hoje também, essa sua provocação. Estava na praia de boa, eu questionava. E ali rezei, pedindo a Deus. E tomei uma decisão. Antes de ir para a Vitória, Espírito Santo, vou fazer uma experiência no seminário. E eu liguei para ele: olha, você acha que o reitor lá me recebe? Na época, Padre Zé Carlos, né? Eu não vou perguntar para ele. Tá bom, veja lá. E nesse tempo, eu estava aqui namorando. E o pior da história, a minha namorada trabalhava na casa dos avós do seminarista. Então e o danado do seminarista falou para a minha namorada, naquele tempo, né? Que eu iria para o seminário. Olha a confusão. Eu imagino, que confusão que não foi, que choradeira que não foi. Nossa, é isso aí. Nossa, e aí, padre. A partir dessa realidade, houve uma experiência do seminário. O seminário me acolheu, e vim para Itumbiara para fazer uma experiência, né, no seminário.
fazer o propedêutico, que na época chamava, também hoje, né? Propedêutico. E de onde vem, padre, essa força, essa vontade de evangelizar? Esse chamado de Deus, né? Na verdade, vem de Deus. A resposta é esta, né? Porque Deus é que, de fato, nos chama. É preciso que escutá-lo, deixá-lo agir em cada um de nós. Todos nós somos, né, provocados. Padre, agora sobre o seu sacerdócio, um pouco dessa experiência pra gente. Já houve alguma situação em que o senhor pensou, é por isso que eu me tornei padre? O senhor já viveu isso na sua vida? Eita, Lucas, hein? Você é danado, né? Sim. E foram vários momentos que marcaram profundamente a minha vida. Sim, porque no meio do povo, nós vamos percebendo ali a ação amorosa de Deus, sabe? Sobretudo naqueles anauíns, naqueles povos simples, os pequeninos que vêm ao nosso encontro. E eles é que, de fato, traz também a presença de Deus. Quanto mexe, né? E nas 3 paróquias por onde eu passei, aliás, estou aqui agora em Ideia, né? Ideia é a terceira paróquia. A terceira paróquia, né? Então, nessas 2 paróquias, tanto Goiatuba quanto Bom Jesus, tive várias experiências ali, do amor de Deus, ali, no meio do povo. Pessoas simples, muitas vezes vindo visitar as famílias, aquelas famílias simples, humildes, que nos acolhem de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, que a gente, poxa vida. Mas eu preciso entender, aqui tem o sacerdote, mas aqui tem o Marcos. O Marcos carrega o sacerdote, né? E nós somos homens, da fé, e que vai experimentando a misericórdia, o amor de Deus no meio do povo, que vai se revelando ali. Diante daquela criança que é tocada pela graça de Deus, diante daquele jovem que vem ao nosso encontro nos prantos de choro, numa situação de dependência química, e que ali você precisa o quê? Acima de tudo, abraçar, amar, ajudá-lo o quê? A um caminho de libertação, né? Assim como vem também aquela família que vive um momento difícil e você precisa estar com aquela família, chorar com aquela família, mas também dançar um bom forró com aquela família, né? Assim como aquele senhor de uma certa idade, algo que marcou muito a minha vida no meu primeiros anos de ministério, acho que no 2º, 3º ano de ministério. Aquele senhor, uma vez chegou dentro da igreja e falou, cadê o padre? Eu estava lá, mas como eu não estava fardado, eu estava fardado. Eu falei, cadê o padre? Eu falei, não, sou eu sou o padre Marcos. Não, rapaz, eu estou procurando o padre daqui. Tá bom, eu vou lhe chamar o padre. Eu fui lá e paramentei. Mas é o padre mesmo? Aí uma senhora chegou e falou, não, ele é o padre mesmo. É porque era jovem. Jovem. Não, era novinho, né? Bonito, né? Novinho. E foi um momento de confissão. Mas você vê aquele senhor de uma certa idade procurar o sacerdote ali e não rasgar, como na passagem bíblica, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração. E no final de tudo, olhar, né, para você, não olhar para o Marcos, mas olhar para o sacerdote, mas o Marcos está ali, que chora junto com aquele senhor, que chora junto. E depois de tudo ele diz, olha, muito obrigado por escutar, mas eu posso fazer uma coisa assim? Posso te dar um abraço, né? E me deu um baita abraço, não um abraço, mas um beijo no rosto. Eita! Então nós vamos vendo a grandeza, o amor de Deus que se vai revelando no meio do povo. Que bonito. Me fala um aprendizado que o senhor tirou do sacerdócio. Também nós somos convidados, como dizia antes, a não rasgar as nossas vestes, mas também a rasgar o nosso coração.
Porque, como sacerdote, eu iniciei o meu trabalho ali em Goiatuba. Né? O seminário é muito importante, a dimensão humana, intelectual, e o quanto eu sou grato à igreja pelo que eu sou hoje. Mas é no dia a dia, ali, no meio do povo, ali, naquela comunidade de Goiatuba, eles me acolheram de tal forma, me abraçaram de tal forma, eles foram me ensinando o quê? A ser verdadeiramente o quê? Um sacerdote. E o quanto eu aprendi. Ali tive que, como diz o ditado, como é que é? Descer do púlpito, né? Trabalhar o lado humano, dentro de a humildade, né? Reconhecer o que é o sacerdote aqui, né? Trabalhar o sacerdote. E o quanto o povo ali foram, e na verdade a comunidade é muito importante para o sacerdote, que o ajuda a caminhar. Acho que faz parte da formação do padre no seminário. Eu acho que a igreja ela tenta construir isso, né? Um homem, um ser humano mais isolado, um ser humano mais recluso, mais discreto. E eu vejo que o senhor foge um pouco desse estilo de padre. Porque os padres que a gente conhece, os padres que nós temos acesso, às vezes eles são, eu acho que por formação e por característica de vida, eles são assim. O senhor não, o senhor está no meio das pessoas, o senhor está com o povo, o senhor está nas festas sociais. Eu encontrei com o senhor, por exemplo, na Expoedeia, já encontrei com o senhor, já vi fotos do senhor em eventos públicos da prefeitura municipal. O senhor sempre está nesses congressos, aplicando a opinião do senhor. O senhor vê essa necessidade do padre que sai da igreja e vai para a sociedade? Como que o senhor enxerga isso? Eu vejo, olha, a estrutura, de fato, ela vai moldando, né, na formação ali o jovem, o seminarista, sim, mas também depende dele, né? Depende dele, do acolher, né? E hoje eu vejo, sim, no entanto, o próprio Papa Francisco, né, ele nos provocou a esta abertura, né? A ir ao encontro do povo, né? A ir ao encontro, sobretudo, daqueles mais o que? Necessitados. E quando olhamos para a pedagogia própria de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma pedagogia mistagógica, uma pedagogia do instante, do momento, né? Ali, Jesus Cristo estava o quê? No meio do povão. No entanto, ele foi chamado o quê? De comelão e beberrão, né? Estava no meio do povão. E eu digo para você, meu caro, se Jesus estivesse hoje, ele dançaria um bom forró conosco. Isso que eu imagino. Nossa realidade aqui, ele estaria conosco, escutando um e outro, orientando um outro, mas também o que? Dando a vida. E o sacerdote, né? Ele traz essa dimensão, né? Ser Cristo é estar no meio do povo, é escutar o povo, mas também orientar o povo, né? Quando eu disse aqui que encontrei com o senhor na Expoedeia, o senhor estava lá, inclusive, em missão. O senhor entrou dentro da arena do rodeio e concedeu uma bênção ali para aquele momento, né? Para aquelas pessoas que estavam ali. E o senhor deu ali uma palavra, né? Às vezes são pessoas que não frequentam a igreja, que não teriam oportunidade em outro lugar de escutar a palavra de Deus ou de ver o exemplo de um sacerdote. E ali naquele momento, dentro de uma festa secular, o senhor achou uma brecha para poder tocar corações. Sim. É preciso ser Cristo em todos os ambientes, né? Ali, né? E como foi bom, você está tocando uma realidade, naquele momento, por exemplo, né? Eu pedi, olha, agora vamos rezar. E todo mundo o quê? Tirou o chapéu, silenciou, levantou. Levantaram, tiraram o chapéu e abriram o coração diante de Deus. Como é bom este momento, né? É verdade que depois o padre não tem tanta, a paz ali, porque um ou outro quer chegar e às vezes quer conversar, né? Assim como já na minha jornada, né? Já deparei com vários, até mesmo irmãos dentro do ônibus querendo conversar com o padre. Dentro do ônibus, pensa, todo mundo ali participando. Então, mas sim, é preciso estar no meio do povo, né?
e ser Cristo. Ser sacerdote é ser Cristo? Ser Cristo, né? Olha, Tem como diferença do Padre diz o Marcos? apóstolo Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? E O meu tem- respirar, o meu agir, o meu viver é Cristo. E o senhor separa isso, o Cristo do Marcos, do padre, do sacerdote, da pessoa? Porque quando você faz essa pergunta, de fato, o Marcos, o sacerdote, né? Opa, agora é esta nova missão que eu tenho, né? De ser Cristo para o próximo. Mas eu preciso tomar todo o cuidado na vida. Ter uma vida de oração também. Procurar um outro sacerdote que possa me ajudar na minha caminhada como um diretor espiritual. A igreja recomenda, né, e muito aos sacerdotes que tenham o seu diretor espiritual. Porque um sacerdote, deixa ter o Marcos aqui, que traz também a sua fragilidade, né? A sua realidade. Para compreender um padre, é só um outro sacerdote também. E é Deus, né? E por isso, o diretor espiritual vem justamente aqui para nos ajudar nessa nossa caminhada, a enfrentarmos também os nossos conflitos. Porque para muitos irmãos, acha que a vida do sacerdote é uma maravilha. Está não é isso? resolvida. Hã? Está resolvida. Está resolvido, é uma maravilha. Tem o melhor patrão. Tem o melhor patrão. Não para muitos, no popular, vamos ser bem sinceros. Um sacerdote, tem um bom carro, uma boa casa, né? O padre só celebra o quê? A missa. Muitos só enxergam a vida de um sacerdote assim. E a vida de um sacerdote não se resume nesta realidade. Tem um todo. Na verdade, vamos dizer que um sacerdote é psicólogo também dos pobres, né? Que veio ao encontro. E tem toda a dimensão administrativa também de uma paróquia. Que tem que fazer com que as coisas aconteçam. E que a parte administrativa, muitas vezes numa paróquia, é certo que muitos leigos ajudam e chegam junto mesmo, nos ajudam muito. Mas é o sacerdote que tem que dar a resposta. Responsabilidade. Isso. Então, assumir uma paróquia, né? Tem um todo por trás de uma paróquia. Tem a dimensão administrativa, tem a parte religiosa, tem a parte missionária dessa paróquia, né? Além de outras funções que muitas vezes o padre assume numa diocese, como assessor e por aí vai, né? Então, uma vida de sacerdote. Então, se o sacerdote não for de oração, meu irmão, ele está sujeito aqui a cair, infelizmente. E se não tiver um diretor espiritual, e por isso a igreja tem provocado muito momentos fraternos entre os sacerdotes, entre os padres. Não só um momento de retiro, não só um momento de formação, mas outros momentos também à parte. Os sacerdotes possam se encontrar nas foranias, né? Conforme a organização daquela igreja particular ali. E a gente vê assim, o sacerdote, ele recebe muitas pessoas, né? O senhor escuta muito. Às vezes o senhor escuta coisas pesadas em confissão, né? Às vezes as pessoas ali se rasgam literalmente diante. Coisas que as pessoas não falariam, às vezes, para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo, e soltam ali para o sacerdote. São pecados muito internos. O que o senhor faz para não absorver isso para o senhor, esse sentimento, essa negatividade? Pegar isso tudo e apresentar a Deus. Essa é a verdade, né? Entregar e rezar para aquele irmão, para aquela irmã. E mais ainda, oferecer ao Senhor nosso Deus ali um sacrifício do altar, né? É preciso entregar. Porque senão vai como um balão, né? Vai enchendo e um momento chega o quê? Vai estourar. A gente vê, de vez em quando, na internet, notícias de padres que se suicidam. Então, é uma estatística, e não é uma estatística pequena. Porque muitas vezes encontramos, vamos ser bem sinceros, padres que não se cuidam, né? Irmãos que não se cuidam. Mas também encontramos bispos que estão só preocupados com a parte o quê? Administrativa. Esquece da pastoral. Esquece de ir visitar aquele padre, de estar com aquele padre, de escutá-lo, de ser próximo àquele padre. Ou encontramos os dois lados, né? Nós temos aqui os dois lados. Então,
Mas a igreja tem procurado, né, dar passos, como disse antes, né? Provocado momentos de formação, momentos de encontros. A igreja tem dado passos nisso aí. Padre, agora a gente está aqui, né, fazendo um bloco em cada cantinho aqui da igreja, porque é uma igreja maravilhosa, belíssima, aqui a Matriz Santo Antônio e Edéia. Eu acho que vale a pena a gente poder conhecer, né, cada cantinho dessa igreja. E a igreja, ela tem por si só, né, uma arte sacra, que tudo tem um significado, né? E nós temos o altar aqui no centro da igreja, nas igrejas católicas tende a ser assim. Então, o que esse altar representa? O altar, né? Lugar do sacrifício. Assim como Cristo se entregou na liberdade dele para a nossa santificação, nossa salvação, também o sacerdote, ele é chamado, né, a se entregar totalmente, né, pela comunidade, dar a sua vida pela comunidade, para que o povo tenha a vida. Né? É no altar que o sacerdote trabalha. É no altar ali que o sacerdote ele oferece o sacrifício, ele impersona Cristo, né? A pessoa de Cristo. E por isso em alguns altares, né, tem ali na frente, né, por isso que você já viu, muitos já viram, um cordeiro, né? Sim. Um cordeiro com a lança transpassada, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali o sacerdote faz o oferecimento do sacrifício, a expiação dos nossos pecados. Bonito, para a santificação do povo de Deus. O senhor chegou há pouco tempo aqui em Edéia e já é muito querido. Pelo que sei, aí dentro das minhas pesquisas, o senhor também era muito querido na cidade que o senhor passou, né, causando aí entre o povo grande comoção quando saía da cidade. Eu vi os fiéis de Bom Jesus na missa de posse do senhor aqui em Edéia, todos estavam muito emocionados, o pessoal não estava querendo deixar o senhor ficar. Eu vi gente descendo, falando, nós vamos levar ele, nós viemos foi buscar ele, não foi deixar não, nós viemos foi buscar. Como que é isso para o senhor? O senhor ir para a cidade, criar vínculo, criar raízes, né, e depois, um belo dia, ser transferido? É uma dor muito grande. É difícil também para o padre? Nossa! Dizer que não, nossa, é uma dor, porque não adianta, é o lado humano do Marcos também aqui, nós nos apegamos, né? E como nós nos apegamos, como nós nos amamos, então fica difícil, né? Assim como foi difícil lá deixar Goiatuba e ir para Bom Jesus, e lembro como hoje, no momento que eu fui transferido para Bom Jesus, povo, né? Os irmãos de Goiatuba levaram até Bom Jesus, né? E as famílias de Bom Jesus, quantos me acolheram de uma forma tão carinhosa. E por vários anos, eles iam até Bom Jesus, tinha aqueles que, mais ainda aqueles que tinham famílias em Bom Jesus, e apresentar os familiares. E fazer um churrasco, fazer almoço, ou seja, quanto isso me ajudou em meu ministério. Eu não me senti perdido em Bom Jesus. Assim como eu sinto aqui também em Edéia. Né? Quantos lá de Bom Jesus vieram, ainda vêm. Eu apresento as famílias aqui, domingo passado mesmo, no sábado passado, os irmãos lá de Bom Jesus que vieram, me apresentaram as famílias aqui, falei, não, padre, olha, não marca nada esse domingo não, padre, marca nada no sábado não, padre, nós vamos almoçar as nossas famílias aí, em Edéia. Então, esse jeito carinhoso, amoroso do povo, também nós sofremos com o povo, mas nós temos a missão de ir, somos enviados. E a graça do Espírito Santo é que nos envia. É preciso deixá-lo agir em nós, né? Escutá-lo. Legal. E o senhor está se sentindo bem aqui em Edéia? O senhor está se sentindo acolhido? O pessoal de Edéia está fazendo jus aí à fama de hospitalidade que nós temos? Porque em Edéia a fama assim, sempre tratou os padres muito bem, hein? O problema aqui em Edéia é que você não pode colocar no prato só uma vez. Isso. Você tem que colocar 2, 3 vezes. Olha, é um povo muito acolhedor. É um povo muito acolhedor. Quanto eu me sinto bem, assim como eu me senti tão bem lá em Goiatuba, em Bom Jesus, como foi bom
E aqui estou sendo acolhido de uma forma maravilhosa. Que bom. Antes da gente começar a nossa entrevista, ele estava ao telefone aqui, não sei com quem, e ele falava assim, deixa para levar na sexta-feira, que lá em casa tem tanta coisa de comer que nós não estamos conseguindo comer tudo. Então, tá mais ou menos assim, não, eu não dispenso, mas deixa para semana que vem, que essa semana já tá tudo ok. Por aí, né, padre? Sim, é o carinho do povo. Tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Olha, padre, qualquer coisinha, liga aqui, padre, tá bom? Então, nossa, o quanto isso nos ajuda em nosso ministério. O senhor está tendo a experiência de viver e conviver com o Padre Antônio. Padre Antônio, para nossa cidade, ele é muito significativo para a minha geração, né? Foi o padre da minha geração, né? Ali da minha adolescência. Então, é um padre que fez a reforma dessa igreja todinha, mudou totalmente essa estrutura da igreja, reconstruiu a capela de São Sebastião, carregou a paróquia de Santo Antônio nas costas por muitos anos e fez um trabalho muito bacana aqui em Edéia. Ele tem a personalidade dele, o carisma dele, um homem de intelecto, né? Um homem de intelecto formidável. Padre Antônio, a gente vai conversar com ele, eu particularmente tenho até medo que eu vou falar, porque ele é de um intelecto, de uma inteligência que é de se admirar, né? Eu gosto muito das suas homilias, sempre muito diretas também. E ele não tem medo de chamar na bronca também. O Padre Antônio, ele é muito direto. Como que tem sido para o senhor morar com ele, conviver com ele nesse tempo? Tem sido de aprendizado? De muito aprendizado. Padre Antônio, ele é fantástico. Gosto muito do Padre Antônio. Até mesmo antes de ser transferido para a Edéia, né? Já vinha visitá-lo. E algumas vezes eu vim visitá-los, né? Estar com ele, conversar com ele, né? E muito acolhedor, muito próximo. Nós conversamos bastante. E o quanto ele tem me ajudado em meu ministério. Sim, me ajudado muito. E o jeito de ser, todos nós temos, meu irmão. Todos nós temos. Mas o Padre Antônio, para a cidade, não vou dizer só para a paróquia, mas para a cidade, é um paizão. Paizão. Acolhedor e carinhoso, muito próximo. E eu vejo também a resposta do povo aqui para o Padre Antônio. Carinho, o cuidado, né? A preocupação com ele, o cuidado com ele. Agora há pouco já me pegou, padre, como é que está o Padre Antônio? Está bem? Está precisando de alguma coisa? Então, eu vejo. Agora, a convivência com ele é uma convivência fantástica. Que bom. Eu agradeço, professor. Louvo e agradeço a Deus por esta nova jornada. Que bom. Porque acaba que nesse momento da vida dele, o senhor está cuidando dele também, né? Nós dois. Um cuidando do outro. Um cuidando do outro. Porque o senhor também precisa de cuidado. Isso. É um cuidando do outro, né? Um puxa a orelha do outro. Fala, olha, vamos lá, isto. Um leva o outro para academia. Pois vocês estão indo até para academia. Olha, agora eu falando, padre, o senhor está levando o Padre Antônio para academia? Eu falei, não, ele que está me levando para academia. Vocês podem me ligar também, que eu estou precisando, padre, quando vocês forem. Padre, agora eu gostaria de falar com o senhor um pouco sobre as questões da vida. Eu acredito que todos nós, como seres humanos, temos momentos de dúvida, momentos de angústia, momentos em que duvidamos até mesmo de Deus. Por que às vezes nós sentimos que Deus está distante de nós? Não que Deus esteja distante de nós. Nós que, no nosso lado humano, nós que nos afastamos da presença de Deus. Deixando o humano, aqui que São Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Ele fala um pouco dessa realidade, dentro dele mesmo, né? Em outros momentos também, ele chega a dizer, né? É na fragilidade dele, né? Que ele percebe que a presença de Deus também ali está presente, né? Nós deixamos muito o nosso humano, nosso quê? Sufocar. Há momentos em nossa vida que queremos subir uma alta montanha, sim, e não rasgar as vestes, mas rasgar o quê? O coração. É assim? Você teve um momento assim? Sim. Também. É nesse momento que nós precisamos o quê? Nos silenciar, nos recolher para deixar Deus falar. Deixar Deus falar. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. E Ele fala. Muitas vezes nós ficamos
como Marta, né? Preocupados com tanta coisa e esquece do que é essencial. Nos recolher o quê? Na presença de Deus. Procurar a Capela Santíssima, estar ali. Tem vontade de chorar? Chore! Mas abra o teu coração. Deixa Deus falar. Muitas vezes nós queremos deixar o nosso lado humano, falar. Os anseios da carne, falar. É preciso deixar a graça do Espírito o quê? Nos conduzir. Que é eterno, né? O senhor acredita que Deus tem um plano para cada pessoa ou somos nós que escolhemos os nossos caminhos? Deus sempre tem um sonho. O nosso projeto de vida para cada um é fazer com que o reino de Deus aconteça. Só que você precisa, na sua liberdade, você precisa o quê? Dizer sim. Ou dizer não. Vejamos, diante de Nossa Senhora, né? Pergunta, e ela responde: Fiat, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Também assim como Nossa Senhora, assim como Santo Agostinho, na angústia de Santo Agostinho, na vida de Santo Agostinho, e São Francisco, e de tantos outros, Santa Rita, tantos outros, né? Disseram sim ao projeto do reino de Deus. Deus traz, o projeto. Agora nós precisamos dizer sim e dizer não. Agora, Ele nos respeita, mas Ele espera de todos nós. Muito legal. Então quer dizer assim que Deus tem para nós um sonho, mas que depende da gente se nós vamos seguir esse sonho ou não. Eu posso querer traçar o meu caminho também. Deus nos quer profundamente o quê? Felizes. O sonho dele é que todos nós sejamos profundamente o quê? Felizes. No entanto, Ele envia o teu Filho. O Verbo se fez carne e veio ao nosso encontro para nos ensinar o quê? A viver. Nos ensinar o quê? A amar uns aos outros. A darmos a vida uns pelos outros. A cuidarmos uns dos outros. Deus quer que todos nós sejamos o quê? Felizes. E a dureza de coração que impede que a graça de Deus age em nós. Como que podemos entender o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento na vida das pessoas? E principalmente quando nós olhamos e vemos um sofrimento que podemos dizer injusto. Tem tanta gente ruim no mundo, e por que os bons sofrem? Deus não quer que os seus filhos sofram. Jamais. Consequências de decisões na vida. Consequências de decisões na vida. É preciso, diante dessa sua pergunta, responder isto aí à luz da fé. Ou seja, Jesus também, o quanto Jesus sofreu o quê? Injustamente. Quando o apóstolo Paulo, sobretudo no primeiro capítulo, escrevendo aos Colossenses, né? Ele fala dessa realidade, né? É completar nele, né? Aquilo que Cristo que sofreu, né? A vida de Cristo. Então, Deus não quer que você sofra. Não. Deus quer que você ame. O amor, né? Na nossa jornada, na nossa vida, talvez o amar, né? Tem as suas realidades ali, tem as consequências, né? É como aquela jovem que veio ao meu encontro e querendo justificar porque a mãe estava no hospital, falou: padre, eu posso deixar a minha mãe lá? Eu já estou cansada demais, padre. Lá tem os médicos, tem as enfermeiras, padre. Estou tão cansado, eu vou para casa, padre. Eu vou para casa, padre. E ela olhou, fitou em mim, ou seja, no sacerdote, o olhar. O que ela esperava? O senhor dissesse: vai descansar. Vai descansar, filha. E eu podia responder isso para ela? Poderia? Não. Não posso. Jamais. Sim. Fique com ela. Fique com ela. Profundo.
Se você ama a tua mãe, permaneça com ela. Dê a sua vida por ela. Muitas vezes o nosso lado humano, né? Não quer nem saber. Jesus nos mostra completamente diferente. Né? Amou-nos intensamente até o fim. Até a morte de cruz. Isto, lá no horto, lá naquele momento. Pai, afasta de mim este cálice. E houve o quê? O silêncio. Pai, afasta de mim este cálice. Houve o silêncio. O pai silenciou. Mesmo diante do filho, o pai silenciou. Por que o pai silenciou? Porque a resposta cabia ao filho. O que o pai esperava do filho? O que espera de você, espera de mim, espera de todos nós? Amar. E aqui amar intensamente, é preciso o quê? Cada um tomar a sua cruz. E seguir. Tomar a sua cruz e seguir. Na liberdade. Qual a maior distância do homem com Deus, na sua opinião? Dureza de coração. Caminhando conosco, Jesus já deixou isto bem claro, gente. Sobretudo quando se refere lá à situação de família, a realidade. A família é a célula de uma sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. O que ele responde para as autoridades naquele tempo, diante de toda aquela realidade? É pela dureza dos vossos corações que essas coisas acontecem. É pela dureza do coração do ser humano diante de Deus é que ele sofre. É que ele sofre. E Deus sofre conosco diante dessas realidades. Por quê? Porque Ele não quer, o Pai não quer que o ser humano sofra, mas que ele tenha vida e vida é abundância. Qual a expectativa de Jesus Cristo para com a humanidade? O que Deus espera de nós? Aquilo que Cristo fez, né? Amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Por isso a cruz ali, né? Quando olhamos para a cruz, precisamos entender esse mistério profundo da cruz. É isso que Ele nos pede. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É isto que o Pai também espera de todos nós. A nossa liberdade é amar uns aos outros. Só que na nossa liberdade, o que geralmente nós encontramos, né, muitas vezes, em muitas famílias, não é uma regra geral, mas encontramos em muitas famílias, na sociedade. Uns vomitando no outro com palavras, machucando um outro. E aí vai. O Pai não quer isto. O Pai quer que o teu reino aconteça em nosso meio, né? Então não é assim que nós rezamos todos os dias? Nós pedimos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Só que muitas vezes nós falamos ao coração do Pai, mas com o coração o quê? Distante daquilo que nós pedimos. Falamos com Ele, rezamos. O que o senhor diria para quem sente que está vivendo no automático, sem sentido ou sem expectativa? Procure um sacerdote. Procure um padre. Procurar um padre não é só para a confissão, mas também para uma direção espiritual, para estar ali, conversar, abrir o coração, desabafar. Na verdade, nós precisamos muito do outro, meu irmão. Nós é que nos fechamos no nosso mundinho, né? Nos isolamos. Então, por isso eu te provoco, né? Provoco a todos. Procure um sacerdote. Vá conversar, vá abrir o coração. Vai rezar com o sacerdote. Procure o Santíssimo, né? Capela do Santíssimo, ali estar na presença do Senhor. Ver com o Senhor. E não deixar, né, a solidão tomar conta, né? É o lado humano, né?
do lado humano, que se você não cuidar, ele te sufoca, vai te engolir, né? Ali, opa, é preciso se amar, se cuidar e não ser covarde consigo, né? Se respeitar. Quando se ama, se cuida, se respeita, como assim Deus quer, tudo se torna tão diferente, né? Então você entende e passa a amar melhor até mesmo o outro, né? Cuidar mais do outro. Padre, enfim, para a gente até poder partir aqui para o nosso encerramento, eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta que eu acho que indaga a todo ser humano. Qual o sentido da vida? Amar. 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 Por isso, Jesus chama Pedro à parte, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes tudo, meu Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu me sondas, tu me conheces mais do que a mim mesmo. Tu sabes tudo. E o sentido da vida nada mais é do que nos voltarmos plenamente para o amor. Mas o amor de Deus nosso Pai. Esse amor HPO, né? Esse amor, né? Amor que Deus nos dá. Deus nos amou-nos livremente ao ponto de dar então o próprio Filho, né? E o Filho nos ensina então, na sua pedagogia do caminho, mistagós do momento, ele foi nos ensinando o quê? A romper com as nossas barreiras, com as besteiraiadas que tem dentro de nós, né? Umas mesquinhez, não tanto com o outro muitas vezes sim também, mas mais consigo mesmo, de fechamento, né? De se isolar, de não se cuidar, de não se amar, de não se respeitar. Deus vem no teu Filho, na ação do teu Espírito, ali nos respeita, mas vai nos tocando, vai nos orientando, mostrando que Ele está presente na simplicidade das coisas, mas o quanto Ele nos ama. Nós vamos encontrando isso naqueles homens e mulheres que alcançaram a santidade. Homens e mulheres que alcançaram a santidade. Na experiência profunda e contemplativa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que se entregou totalmente a Deus e amou profundamente. Na luta, na entrega ali de Santa Rita de Cássia, que pela sua família, né? A santificação, a salvação da família. Na entrega total de si mesmo de irmão Francisco, que compreendeu na solidão dele, né? Na dificuldade dele, a vida dele, ele compreendeu, né? E ele se entregou, né? Na vida de Agostinho, né? Já não sou mais aquele Agostinho, já não sou mais, seja um novo homem ali, é Cristo que se faz presente. E assim como eles compreenderam o amor de Deus e se entregaram totalmente, o Pai espera, de todos nós, né? Todos nós, que aproximemos do altar, todos os domingos, somente nos domingos, né? Aproximemos do altar e ali cada um faz o quê? A sua entrega, né? Total. Assim como Cristo, cada um de nós se entregar um pelo outro e amar intensamente. Que bonito isso. Belas palavras. Não só palavras, né? São verdades. Acho que tudo que o senhor nos disse aqui hoje, o senhor nos disse com verdades. Então aqui agora nós estamos diante do painel que representa um dos milagres, na minha opinião, mais bonitos de Santo Antônio, que é o momento em que ele fala com os peixes. Santo Antônio, né, padre, estava na praça a pregar para a população e ninguém dava ouvidos para o que ele dizia, para a sua pregação, para a sua evangelização. Então, muito triste, muito chateado, ele foi pregar aos peixes. E começou ali a lançar suas palavras à beira ali do mar. E os peixes pulavam, né, padre, para ouvir o que ele dizia. E eu vejo a missão do padre, a missão do sacerdote justamente essa. Pregar para aqueles que precisam ouvir.
né, para todos. E eu acho que Deus, nesse momento, mostra, nesse milagre de Santo Antônio, a verdadeira força das palavras de um sacerdote, a verdadeira força da missão sacerdotal. E eu gostaria, padre, que o senhor deixasse, nesse momento final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, uma mensagem ao povo de Edéia, para as pessoas que acham que Deus está longe, para as pessoas que às vezes estão se sentindo sem sentido na vida. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Primeiro, Padre Antônio e eu estamos aqui para juntos trabalharmos em prol do reino de Deus. Então, não tenha receio de nos procurar para conversarmos, para rezarmos juntos, para chorarmos, ok? E depois, a partir desta realidade aqui, como Deus faz, como Deus age, se serve o quê? De várias realidades, para ir nos tocando, mostrando o quanto Ele o quê? Te ama, o quanto Ele nos quer o quê? Felizes. Então, estamos aqui, e eu agradeço muito a cada um de vocês, agradeço essa oportunidade, de estar no meio de vocês aqui, por esse programa, e vamos juntos caminhar na presença de Deus nosso Pai e deixar a graça, a ação do Teu Espírito nos conduzir. E não se feche, não se feche, mas ao contrário, estou aqui para também o quê? Poder abraçar toda a Edéia com muito carinho e experimentarmos a misericórdia, a graça, o amor de Deus nosso Pai. Tá certo? Estamos juntos. Às vezes nós temos momentos em nossa vida, momentos altos e baixos. Baixos e altos também, né? Mas quando abrimos um coração, para um sacerdote, a pessoa de Cristo, tudo se torna tão diferente. Por quê? Porque a graça é amorosa de Deus ali, que age ali. E como age? Como eu também gosto de abraçar um sacerdote. Meu diretor espiritual, Como terminamos aquele momento, aproveito, naquele momento para uma direção espiritual e para uma confissão. E depois eu gosto o quê? De abraçá-lo, De sentir ser abraçado ali. É Cristo que se faz presente. Tá certo? Então não tenha receio, porque muitos têm reserva, receio de aproximar do sacerdote, de se abrir, Não tenha, Deixa Deus falar. Deus quer falar comigo. Muito obrigado. Eu vejo que desde que o senhor chegou eu estou querendo fazer essa entrevista, mas ao decorrer do tempo, tanta correria, às vezes a gente vai jogando sempre para frente, Agradeço o senhor por ter aceitado, muito obrigado. Agradeço você que participou com a gente, que está com a gente até agora aqui nessa entrevista. Outras virão, outros bate-papos, inclusive já estendo o convite ao Padre Antônio para vir bater um papo comigo também. Ele tem muito a dizer, eu tenho certeza, já conversamos uma vez, quero conversar com ele novamente. E ainda aproveitando a sua boa vontade, gostaria que o senhor concedesse uma bênção para nós. Uma bênção aqui para o show da cidade e uma bênção que se estendesse por toda a cidade de Edéia. Nossa cidade aí, ajudar o senhor a segurar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. E você sabatinou, padre, né, filho? Sabatinei. Povo amado, povo de Deus. Então nos recolhemos nesse momento para rendermos a Ele toda honra e glória para sempre. Para isso? sempre. Olhai, Senhor Deus, para este vosso Filho, para toda a nossa cidade, para todos que nos acompanham, cada um, e derramai a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Amém. Um abraço. Muito obrigado. E logo a gente volta com mais, hein?